A doutrina social da Igreja tem como um dos seus princípios o bem comum e a dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos, fundamentos refletidos e debatidos pelos católicos portugueses nos anos 70. As oposições ao regime ditatorial e a crescente politização de setores católicos contribuíram para a realização de diversas iniciativas. Além disso, as posições de Papa Paulo VI sobre a paz e a instituição do Dia Mundial da Paz tiveram seus efeitos entre os católicos em Portugal. Na passagem de ano de 1972 para 73, aconteceu aqui na Capela do Rato uma conhecida vigília de oração pela paz e pela democracia. A intenção era que os membros permanecessem em jejum, oração e reflexão até o dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. Contudo, a polícia não permitiu. O acontecimento de repercussão mundial. Antes do restabelecimento das liberdades democráticas, a comunidade da Capela do Rato já buscava uma participação ativa na sociedade. Entretanto, a vigília não foi diretamente mobilizada por ela. Como foi mobilizada tendo em vista a ditadura, que não poderiam se reunir grupos em protesto? Como foi? Esta capela era uma capela da ação católica, de frequência, de participação juvenil. Portanto, os jovens dos 15, 16, 17, 18 anos participavam aqui semanalmente na Eucaristia. Havia aqui uma efervescência de sentido crítico. E esta consciência da doutrina social da Igreja na busca da democracia, da corresponsabilidade social, na participação democrática que acorda, vamos dizer, as elites católicas mais conscientes de que a religião ou a experiência católica não pode ficar confinada no espaço da Igreja nem no reduto da sacristia, tem consequências políticas e implica uma intervenção social. A organização em si da vigília, posso dizer, não é uma organização da comunidade da Capela do Rato. Ah, não? Então, para mim é novidade. Pronto, é das novidades da história. É uma organização de leigos que começa 4 anos antes, na primeira vigília de 68 para 69, se não me engano, ali em São Domingos. Só que a primeira vigília pela paz, traduzindo a primeira mensagem pela paz do Papa Paulo VI, não teve impacto. Ficou confinada à sacristia, podemos dizer. Passaram-se 4 anos, e houve, digamos, esta consciência da equipa, ou do grupo organizador, que a próxima vigília tinha que ter um impacto público. E aqui há, digamos, as técnicas e as táticas e as metodologias próprias da época, que era a comunicação em contexto de clandestinidade. Tempos de crise dão criatividade, né? Favorecem a criatividade. A cooperação com outras redes, de outros partidos políticos, de outras associações, com os sindicatos, com a Rádio Argel, que era uma rádio que emitia as notícias que eram proibidas em Portugal. A rádio emitia a partir da Argélia e que, no fundo, era a voz de todos os exilados políticos. Este grupo pensou que a comunidade da Capela do Rato era o melhor lugar para provocar o acontecer de uma vigília com a dimensão do jejum pela paz, contra a guerra e contra a guerra colonial. A própria mensagem do Papa Paulo VI para esse ano, a paz é possível, e se é possível, concretize, é o que motiva, como conteúdo teológico, como conteúdo espiritual, o acontecer dessa vigília. A comunidade da Capela não sabia do que ia acontecer. Foi, digamos, apanhada de surpresa, mas não foi uma surpresa chocante. Ninguém se escandalizou que no final da missa de sábado, no dia 30, ali daquele púlpito, Chechão Moita, no final da Eucaristia vespertina, tivesse anunciado que um grupo de leigos iam continuar em oração e em jejum pela paz como protesto contra a guerra colonial.
Nas horas imediatamente a seguir, começa a convergir na Capela do Rato, crentes e não crentes, jovens católicos e jovens não católicos, em solidariedade e para participar na vigília que está a acontecer. Isso já tinham quantas pessoas, mais ou menos? Foi variável, segundo algumas estimativas. A intervenção policial acontece no dia 31, domingo à noite, cerca das 20h30, portanto, entre sábado e domingo devem ter passado por aqui umas 400 de pessoas. A intervenção policial e a prisão de 2 sacerdotes abalaram a relação da Igreja, em especial do Patriarcado de Lisboa, com o governo. Cerca das 20h30 a polícia intervém com cães, força as pessoas que aqui estão com cães a sair, aqui dentro mesmo. As pessoas que aqui estão a sair, as pessoas resistem, são levadas juntamente com as cadeiras para o exterior. As ruas aqui foram cortadas, todas as pessoas que passavam eram controladas e cerca de 12 foram transferidas para o governo civil. Nessa mesma noite em que a capela é ocupada e selada, o cardeal Ribeiro, que estava ali a celebrar a vigília de oração pela paz numa paróquia da cidade em Arroios, é logo informado, mas e diz também aos capelães que vinham no dia 1 celebrar aqui, que eles viessem fazer o que deveriam fazer como padres. Quando os capelães, o padre Janela e o padre Armindo, vieram no dia 1, na parte da manhã, ao meio-dia, celebrar aqui a Eucaristia, a porta estava selada e eles vieram fazer o que tinham a fazer, quebraram o selo, abriram as portas e tudo isto em concertação com o Patriarca de Lisboa, que os autorizou, implicitamente dizendo: nós não concordamos com a ocupação pelas forças policiais de um templo católico, violando a concordata. E aqui é que está, digamos, a gravidade que provoca uma tensão gravíssima entre a Igreja e o Estado. Se o Patriarca de Lisboa, por um lado, condena ou distancia-se dos católicos que organizaram aqui a oração, por outro, também se distancia ainda com mais força da ocupação policial de um espaço que é o templo, Capela do Rato. O padre Armindo Garcia e o padre Janela foram levados para o governo civil. O cardeal Ribeiro, na altura ainda não era cardeal, manda o secretário libertar os padres, só libertou um, o padre Armindo Garcia, ficou o padre Janela, e nessa noite, na noite do dia de Ano Novo, o próprio cardeal Ribeiro vai ao governo civil em pessoa e terá dito: eu não saio daqui sem levar o meu padre. Qualquer ditadura causa grandes impactos numa sociedade. O exercício da democracia e da liberdade é um passo constante de estabilidade. Portugal ainda passa por um caminho de estabilidade na sua democracia? Sim, enquanto participação eleitoral, enquanto o regime, sim, nós temos, mas muitas vezes a gente vê na sociedade, não só aqui em Portugal, mas também um fenômeno de polarização, um fenômeno às vezes que parece comprometer a democracia. Não basta dizer que ela existe ou proclamá-la ou colocá-la em letra de lei. E é preciso também aprofundar a democracia. O que é que isto é? E é preciso que cada cidadão interiormente adira e se considere o próprio democrático, seja ele o próprio construtor da democracia. A democracia não pode ser uma construção só de políticos profissionais. Se todos não formos no lugar onde estamos, na família, na igreja, na escola, na universidade, no nosso trabalho, também democráticos, a democracia nunca será plenamente construída. E passados 50 anos, nós temos uma fase em que há vários perigos que ameaçam a democracia e que pode dar origem ao regresso de uma ditadura. E quais são o grande perigo que ameaça a democracia? E é o perigo da corrupção, quando a democracia internamente se corrompe, quando o exercício da política, que deve estar ao serviço do povo,
não está ao serviço do povo, mas está ao serviço egoístico daqueles que a exercem. E, portanto, o maior perigo da democracia é quando as estruturas políticas que devem estar ao serviço da construção do Estado, do país, se corrompem. A democracia tem que estar sempre em estado de reforma, de melhoramento, de aperfeiçoamento e de autovigilância para poder subsistir. Os anos de ditadura são um aprendizado para pessoas de todas as gerações, de que os extremos não são benéficos. Para os cristãos, um caminho é aprofundar a doutrina social da Igreja. O senhor considera que os católicos precisam se aprofundar mais na doutrina social da Igreja? Um dos grandes limites contemporâneos do nosso viver e do nosso pensar e agir eclesial é a ausência de uma reflexão aprofundada, que não seja apenas reflexão, mas seja traduzida em ação da doutrina social da Igreja. É uma das grandes carências na formação do laicado contemporâneo. Como não ficar só na história, só numa narrativa? Toda essa mobilização dos católicos que lá aconteceu também é exemplar para os dias de hoje, tudo que nós devemos fortalecer da democracia, a dignidade da pessoa, os ideais mesmo da democracia. Então, é exemplar e precisa sempre ser atualizado esses ideais? Sempre. E hoje ainda mais, porque as democracias europeias e mundiais correm sérios riscos, os radicalismos populistas, a pobreza, a não inclusão de tantas minorias que criam mal-estar e que criam revolta e que criam, digamos, perturbação na própria democracia, a sinceridade e a transparência das lideranças políticas, eliminando toda a tendência e o grave problema da corrupção política que existe em todas as democracias, e Portugal não fica isento disso. Portanto, a democracia contemporânea corre sérios riscos e a democracia é um bem frágil. Precisamos de cuidar dela, porque levou tanto a conquistar. Foi construída com a cooperação e a sinceridade e a boa vontade de tanta gente e, neste momento, precisa ser preservada com a convicção também e a sinceridade de todos os democratas.